A gente viu durante toda essa série que a Amazônia é um prato cheio para muito assunto. Seja ele agradável, belo, mas também difícil, complexo. Existem muitos problemas identificados nessa região, mas resolvê-los não é simples. Precisa considerar muitos elementos, em especial quem já vive ali. Você tem que ter muito cuidado, porque antes de mais nada, acho que você tem que cuidar das populações da Amazônia. Os índios têm que ter as áreas demarcadas para eles terem as suas autonomias de decisão interna sobre o que eles querem fazer com a área deles, como eles querem sobreviver e se reproduzir culturalmente, economicamente, politicamente. Os povos da Amazônia, os ribeirinhos, todos igualmente têm esse direito de se organizar, mas antes de tudo, a Amazônia ela é importante para a humanidade. A gente tem que manter a floresta em pé, porque depende a nossa sobrevivência enquanto humanidade. Essa é a Yara Pietrkowski. Ela é membro do colegiado de gestão do INESC, antropóloga e mestre em ciência política. Então, essa equação, que é difícil hoje, você precisa de muito financiamento, você precisa de uma política muito bem desenhada. Ela tem que ser diversa porque ela vai atuar sobre diferentes povos e diferentes necessidades, diferentes percepções e cosmologias, e a gente tem que respeitar, né? E, acima disso tudo, ela tem que responder ao interesse soberano da sobrevivência do planeta. O diálogo é a chave fundamental para poder informar sem afastar a quem se quer perto da luta. Tem uns que preservam, mas tem uns que não preservam, porque tem uns que estão sendo cooptados pelo outro lado também. Então, tem que ter diálogo de todos os lados e tem que ter um princípio, na minha opinião, assim, primeiro, organizador do que vai prevalecer nesse diálogo, né? O princípio é: a Amazônia não pode ser destruída. Hoje, no episódio final do São Florestas, vamos falar de iniciativas que estão fazendo a ponte entre as comunidades e os fundos necessários para realizar projetos de extrema importância. Começa agora o São Florestas, um podcast original Sesc São Paulo. Um olhar sobre projetos e povos que buscam alternativas sustentáveis a uma das florestas mais ricas em diversidade do nosso planeta. E ela pode nos salvar. Eu sou Miguel de Almeida. Episódio 17, a Amazônia de todos nós. Você já ouviu falar nas bets? Não estou falando das bets de aposta, não. Essas eu não vou nem comentar. Eu estou falando de outra, muito mais interessante. São as bacias de evapotranspiração, BETs. É um sistema subterrâneo de tratamento de esgoto que utiliza plantas e solo para purificar a água. Também é conhecida como fossa de bananeiras ou fossa verde. Normalmente é feita usando uma fileira de pneus, formando um túnel. Por dentro passa um cano, então não vaza nada para o solo, tá? Bacana, não é? Funciona assim. O esgoto dos vasos sanitários é direcionado para a BET. As bactérias anaeróbicas transformam os resíduos humanos em nutrientes e transpiram a água para o ambiente. A Simone do Socorro já colhe frutos dessa escolha sustentável. A construção da nossa BET hoje aqui no nosso terreno, né? Ela foi assim animadora, também teve a experiência de dizer assim como ela vai funcionar, né? Porque ela é uma fossa diferente, então o pessoal ficou curioso nessa questão. Mas aí a gente já plantamos aqui a nossa tajoba, nossas bananeiras. Então ela já deu frutos e ela deu uma melhorada bastante na nossa vida, porque a gente não tinha um banheiro adequado, né? Além da nova fonte de fertilizantes para suas plantas, a Simone agora pode ter mais conforto no seu dia a dia. Uma das principais mudanças que esse projeto trouxe é realmente a qualidade de vida e acesso, ao saneamento básico de forma mais qualitativa. Sair da sua casa à noite, chuvoso, para ir ao banheiro, não poder ir ao banheiro é uma situação realmente muito delicada, que nenhuma família merecia passar por isso. Então era um espaço longe da casa e que no inverno era cada vez mais difícil usar, porque chovia, não dava para vir. Aí às vezes aí o buraco enchia, né? Aí ficava muito feio.
E aí... E à noite nem pensar em usar o banheiro, não dá pra sair, à noite nem também. pensar em usar banheiro, porque é muito perigoso. E agora as pessoas têm condições de usar o seu banheiro, têm condições de ter o banheiro dentro de casa e ainda ter no final, né, uma bananeira dando banana, um girimum, uma tajoba. Então é um ciclo que se fecha e a gente fica bem realizado, inclusive com condições de replicar esse projeto em outros municípios, outras cidades do Brasil, com qualidade realmente de qualidade de solo e de água para as famílias. Essa é uma das iniciativas que estão sendo propostas por meios que não têm nada a ver com o governo. Vêm de ações coordenadas pela sociedade civil. Se a gente está tendo resultados positivos, estão vindo da sociedade civil. Porque em relação aos governos, lamentavelmente, a gente não está conseguindo fazer com que os governos se comprometam organicamente. Uma dessas iniciativas é o Fundo Casa Socioambiental, que fomenta projetos ambientais. A gente, como ambientalista, entende que a natureza funciona dentro de um sistema próprio e inteligente. Essa é a Maria Amália Souza, fundadora e diretora de desenvolvimento estratégico do Fundo Casa Socioambiental. Então, por isso a gente começou como um fundo sul-americano. Então, vamos olhar na Amazônia. A Amazônia cobre territórios de 9 países. Quando a gente quis colocar o recurso na mão dos grupos que estão protegendo a Amazônia, obrigatoriamente tinha que ser em todo o bioma, e não só do lado brasileiro. Lá dentro tem cidades, tem periferias, tem ribeirinhos, tem indígenas, tem quilombolas, tem seringueiros, tem muitos públicos. Então, o nosso olhar é uma combinação de apoios que vão se conectando e se trançando de uma forma que você possa impulsionar a proteção integral do bioma. Dentro desse universo, a gente tem 2 formas de apoiar. As soluções sustentáveis, então, muitas e a maioria das comunidades que têm seus territórios garantidos, que ocupam muito tempo, eles querem sobreviver lá, né, melhorar a sua renda e ficar e proteger a floresta. Então, tem essas áreas. E tem uma outra área que é bem diferente, a forma de apoiar, que é a proteção de direitos mesmo. Proteção de direitos territoriais, proteção contra o impacto de grandes obras como hidrelétricas, como a mineração ilegal, processos de autodemarcação, porque a lentidão do governo não chega e as próprias comunidades precisam fazer o trabalho de proteger as fronteiras dos seus territórios, indígenas e quilombolas. Existe muito conflito de terra ali, principalmente nos últimos anos. A nossa intenção é chegar nos grupos que não sabem que a gente existe, nem que filantropia existe, nem que existe alguém interessado em apoiá-los para proteger aquela floresta da forma como eles querem, com os projetos deles. Então, a gente está querendo chegar num universo que não sabe de nós, né? Fiquei curioso para saber como funciona o processo de seleção de projetos aptos a receber o dinheiro do fundo. Primeira coisa é a consulta. Olha, temos dinheiro para essa região, para esse público, o que vocês precisam? Então, o nosso apoio é sempre irrestrito, é o que o grupo precisa, não é o que a gente acha que ele precisa. Eu acho que essa é a grande primeira diferença da filantropia em geral. Ela está começando a mudar, mas em geral ela te coloca numa caixinha, né? E aí, com a escuta, a gente define, então, critérios para uma chamada. Isso aí que vocês precisam, vamos fazer uma chamada desenhada para responder a essa demanda real. O Fundo Casa trabalha com um sistema bastante interessante para selecionar os projetos. É um sistema de pontuação. A Maria Amália vai explicar melhor para a gente. A gente tem colocado alguns critérios de valores e tem também os critérios específicos da região e do público. Com a chamada que a gente fez e aqueles critérios, a gente cria uma matriz de pontuação. Cada critério tem uma pontuação ou cada informação geográfica. O grupo trabalha em redes ou trabalha isolado, né? Então, tudo isso vai contando pontos. É uma forma também que a gente encontrou de não replicar o modelo convencional do tal oficial de programa, que geralmente é uma figura extremamente, né, cheia de cursos e doutorados e não sei o quê, né, que assim, são pessoas especialistas em alguma coisa que geralmente entram nas grandes fundações e aí elas recebem um valor que elas vão ter que alocar da fundação. E para a gente não ter essa subjetividade, a gente não reproduziu essa figura.
Temos técnicos, pessoas que conhecem mesmo o universo, que a gente está trabalhando, né? E a gente vai contratando para administrar esses valores que a gente até um montante que a pessoa seja capaz de acompanhar. Mas como ocorre a decisão de qual projeto recebe os fundos? Quer dizer, não são poucos projetos, mas a gente conta com a rede também o tempo todo, né, de acesso. Então, essa pessoa vai receber, faz a chamada, depois recebe, faz a matriz de pontuação e vai fazer essa análise. Então, os projetos chegam e eles vão sendo pontuados. E aí, infelizmente, né, a gente tem muito mais projetos bons do que a gente tem dinheiro para apoiar. Então, tem que ter um ponto de corte. Para dar uma ideia, na última chamada de fortalecimento de comunidades, nós tivemos 250 projetos com dinheiro para apoiar 20. A gente ainda espremeu, pegou mais e conseguiu apoiar 36. Mas é uma forma também agora de mapear a demanda que a gente joga para o campo. Olha, não está dando esse dinheiro, pode... E é isso, então a gente faz isso e aí apoia, faz os contratos, né, de apoio, faz os repasses, mas também nós contratou o grupo de projetos daquela chamada, a gente faz as reuniões. Então a gente faz 4 encontros, um para os grupos se conhecerem, trocarem, contarem do seu projeto, e os outros de fortalecimento institucional, as ferramentas, a legislação que eles precisam cumprir para não ficar inadimplentes, porque isso acontece muito, né? É muito difícil você saber o que precisa. Então a gente oferece todas as ferramentas e está disponível o tempo todo, para qualquer dúvida, para qualquer dificuldade. É um processo bem de acolhimento e de estar sempre disponível mesmo. Não se colocar como, eu tenho dinheiro, você tem que me pedir. Quer dizer, a gente desconstruiu toda essa história, entende? Depois de entender o que o projeto precisa, o fundo também agrega valores para servirem como um norte. E aí é feito um texto e alguns valores, né? Por exemplo, um que a gente agregou nos últimos anos fortemente é o papel da mulher dentro da instituição ou liderando a instituição ou o projeto, não servindo um cafezinho, né? Tem mulher aqui, mas o que ela faz aí dentro? A preocupação com a participação feminina também é muito importante para o INAH, o Instituto Nova Amazônia. Porém, a gente sabe que o nosso trabalho é importante e a gente continua aqui na comunidade. Aí a gente tem que frisar que o INAH, a maioria são mulheres à frente do movimento social de geração de emprego e renda e preservação ambiental. Então isso aumenta em 90%, né, as ameaças que a gente sofre. Esse é o nosso dia a dia, porém a gente não se intimida e continua com toda a segurança possível. E aí a gente traz junto com a gente outras mulheres que são liderança nas comunidades, que não somos nós que escolhemos, elas já são lideranças que atuam e que escolhem também o INAH como parceiros para construir o projeto na comunidade. Então o INAH chama essas mulheres, convida, elas sentem tocadas para a missão e constroem com a gente esse projeto de forma coletiva, solidária e muito humana, né? Então a maioria das lideranças nos projetos são mulheres que estão com a gente nessa luta. Essa é a Ana Patrícia Reis da Silva, cofundadora do Instituto Nova Amazônia, ou INAH, como ela disse. A gente sabe que instituições da Amazônia que estão lidando com a questão ambiental sofrem constantemente pressões, perseguições e ameaças. Com o INAH não seria diferente. Ana Patrícia explica a partir de quais questões o projeto de saneamento do Instituto Nova Amazônia surgiu. Então, como que a gente pensou em elaborar esse projeto? Primeiro que a gente sabe das condições de higiene, de saneamento básico. Na verdade, não existe saneamento básico nessas comunidades aqui do Pará, né? As pessoas têm banheiros de buraco na maioria das comunidades. Então, essa situação ela é alarmante, ela chamou a atenção tanto da gente do Instituto Nova Amazônia, quanto da nossa voluntária, que é a Kelly Cunha, que é uma bióloga, que ajudou a gente a elaborar esse projeto. E aí, a situação de vida dessas comunidades é o que levou a gente a escrever o projeto, porque a gente precisava ter uma situação alternativa que realmente fosse eficaz para as condições de vida da Amazônia, das pessoas que moram na Amazônia. Não adiantava fazer uma fossa que poluísse o meio ambiente, que a água, né, poluísse o solo. A gente precisava de uma alternativa que de fato fechasse um ciclo, como é essa questão das BETs. O projeto das BETs da região de Bragança, no Pará, foi um dos contemplados pelo fundo. Esse projeto ele foi arrecadado no valor de R$ 29.050 e a gente conseguiu atingir 7 comunidades, onde a gente construiu 7 BETs, né, para
melhoria de vida de 7 famílias. Então a gente administrou isso de forma coletiva. E é interessante a gente falar que o projeto não foi só construir bets. A gente pensou também num projeto em que a gente conseguisse fazer formação de direitos humanos, de qualidade de vida, de geração de renda, de saneamento básico, né? A gente fez um diagnóstico das comunidades como um todo. Então o projeto ele vai além da questão de construir a BET. A gente está falando de uma questão social e humana, com lideranças, a gente fez formação com as mulheres também. Ele é um projeto bem completo e o impacto dele foi enorme aqui nas comunidades. A Maria Amália, responsável pelo Fundo Casa, fala de como é bom sentir o impacto positivo nas comunidades que acabam implementando os projetos que fomentam. Um apoio faz uma revolução na autoestima, né, dessa comunidade perceber que não está sozinha nessa luta, que as pessoas valorizam o que elas estão fazendo, que elas têm conhecimento que ninguém tem, não precisa saber escrever, nem ler, mas elas têm um conhecimento daquele lugar, daquela floresta. Elas ficam tão felizes que elas têm o maior cuidado. O retorno desses projetos é multiplicador. É impressionante, se você apoia um projeto, né, de 30 mil, que para alguns é o valor de um sapato, né, de uma bolsa. O tanto de informação, de agradecimento, de fotos, de tudo de informação que a gente, relatório, mas não é o relatório formal, é do feedback que a gente recebe, porque é uma sensação de pertencimento, de repente. Para a Yara Pietrkowski, esse tipo de iniciativa é um dos elementos que ajudam a alcançar a mudança necessária, mas precisa acontecer em conjunto com outros impulsos. Vamos trazer um conjunto dessas organizações para trabalharmos juntos para isso. E aí, realmente, cobrar a coerência no acordo comercial, cobrar coerência do sistema financeiro, cobrar coerência para que esse objetivo se realize. Se não houver essa pressão e se não houver essa mudança de mentalidade, não tem solução, para mim, na minha visão, né? Se a gente não equacionar tributação, mudança de mentalidade e projetos assim rápidos, eficientes, emergenciais, uma visão de futuro, médio e longo prazo, a gente não resolve. Isso tem que ser já. E a relação tem dado super certo. Então a gente já tem uma relação interessante com o Fundo Casa nesse sentido de que o Fundo Casa olha para as comunidades da Amazônia de uma forma diferente, levando em consideração as experiências da Amazônia, né, o tempo de vida, a qualidade de vida da Amazônia e a forma de economia e de vivência das comunidades tradicionais da Amazônia. A Maria Amália revelou para a gente uma história sobre uma doação gigantesca que o Fundo Casa recebeu para redistribuir em projetos. A gente faz todo um malabarismo, né? A gente, no nosso campo socioambiental, a gente foi crescendo as relações com os financiadores, sempre tentando obter a atenção das pessoas que têm recursos aqui no Brasil, para que elas se engajassem também, mas isso até hoje não aconteceu. Então, 99,9% do recurso que a gente capta, e que são alguns milhões de dólares por ano, vem de fora do Brasil. Mas não é por interesse deles, é por interesse nosso de buscar para aplicar onde a gente, sociedade, acha que precisa investir. Nós ganhamos um presente, que foi uma milionária americana, a ex-mulher do Jeff Bezos, né, do dono do Amazon. Recebeu uma grande fortuna, Mackenzie Scott, e resolveu que ela ia distribuir o dinheiro, e ela nos achou, não sei como. E a gente achava que isso seria uma mensagem muito forte para os brasileiros, né, com recurso. Uma milionária do Vale do Silício, que nunca viu nossa cara, e que ela descobriu. E em vez de eles pedirem, escreve um projeto, orçamento super complicados, não, tem que mudar isso, não pode usar essa palavra. Eles perguntaram, o que vocês fazem, onde estão suas auditorias, que estão públicas no nosso site, e são impecáveis, né? Então, mostram a nossa capacidade de gestão, nossos resultados, temos muitas publicações falando de como é que a gente aborda vários temas, e estão todos lá publicados. Eles simplesmente estudaram e falaram, vamos te dar 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares para vocês. E não precisa nem prestar conta, não precisa nem falar o que fez com esse dinheiro.
Então é uma base de confiança que a gente ainda não criou. Então é o que falta no Brasil. Enquanto isso, esses projetos e fundos vão tapando alguns dos buracos de investimentos que precisam ser feitos no Brasil. E é investimento mesmo, viu? Porque os efeitos se multiplicam. Às vezes, um projeto é para uma área, mas a comunidade vizinha já aprende a aplicar e assim consegue também usufruir dessa melhora. Como as BETs nas comunidades tradicionais no município de Bragança, no Pará, aconteceu isso. A Ana Patrícia de novo. Então, uma coisa que é importante a gente falar desse projeto é que a comunidade participou de forma muito ativa. Não só as pessoas que receberam a BET, mas também os vizinhos que não receberam a BET, porque a gente não consegue atingir todo mundo, eles participaram de mutirões para ajudar a cavar a BET, para ajudar a carregar areia, a carregar brita, a carregar pissarra, a carregar pneu. Então, a comunidade se envolve e aumenta muito mais o valor do recurso que foi arrecadado, né? Tem um recurso humano, capital humano investido. E aí a gente sente que realmente, quando os vizinhos participaram, a família participou, né? A comunidade se engajou para que esse projeto acontecesse. Então, ele teve impacto muito maior do que a gente estava pensando. De forma geral, com esse projeto, entre tanto as pessoas que receberam as BETs, participaram das formações, participaram do mutirão, foram fazer intercâmbio, nós atingimos mais ou menos 100 pessoas que tiveram tanto aprendizagem e conhecimento do que era tecnologia, quanto participaram efetivamente dos mutirões, quanto foram envolvidas de outra forma e também recebendo as BETs na sua casa. Esses investimentos privados são uma ajuda, mas quem deveria estar como principal parceiro das pequenas comunidades são os governos. Mas como muito bem diz a Yara, para o encerramento do nosso episódio, isso não deve ser feito de maneira impositiva, e sim participativa. O governo não tem que impor políticas, o governo tem que sentar junto e definir as políticas com esse conjunto que está ali, que são, vamos dizer, os agentes daquela realidade. Eu não consigo ver governança de outra maneira. Eu não consigo ver a Amazônia da mesma maneira depois de fazer essa série. Eu espero que você também se sinta mais próximo a ela, se sinta parte dela, que tenha buscado por conta própria alguns dos projetos, nem que seja para conhecer um pouquinho mais. E de repente, até está planejando uma viagem para conhecer de perto. Seja como for, foi um prazer e me sinto honrado, agradecido de estar aqui com vocês. Porque o princípio é um só. O princípio é: a Amazônia não pode ser destruída. Vamos juntos, com esse pessoal maravilhoso, construir um futuro melhor. Um abraço enorme e até breve. São Florestas é um podcast original Sesc São Paulo, produzido pela Santa Rita Filmes. Direção e locução minha, Miguel de Almeida. Roteiro, edição e mixagem, Mariana Romano e Mamúnia Produções. Trilha sonora, Caíto Marcondes. Técnicos de som, José Orlando Pereira, Pedro Moreira, Lauro Lopes, Fábio Henrique Murphy e Samuca Braga. Produção executiva, Flávia Tonalese. Produção, Marcelo Braga.